É uma expressão consagrada na administração, na economia. Quem não progride, regride. E eu acho que isso aí tem tudo a ver. Nós vamos falar hoje com o Lincoln Firsman. Ele é coordenador do curso de inteligência empresarial da FAAP. E nós vamos falar sobre essa coisa que vem aí, Revolução 4.0, né? Que dizem que vai acabar com a profissão de muita gente. Tem muita gente de barba de molho. Tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiramente é um prazer voltar aqui. Fico muito honrado em poder, mais uma vez, conversar com você, com as pessoas de casa, sobre assuntos tão importantes da atualidade. Eu acho que tem tudo a ver mesmo, ainda mais agora. Quem não progride, regride. Se o cara bobear, a profissão dele acaba e ele fica aí pastando. Vem tudo aí com muito computador na linha de frente. O senhor sabe que a gente saiu de uma era do conhecimento e passamos para a era da informação. Então, hoje, basicamente, quase todos os serviços demandam o uso da tecnologia, como você bem colocou na sua fala inicial. Hoje, os profissionais no mercado precisam estar conectados com as tendências tecnológicas que estão transformando a forma como você se relaciona com o trabalho, por exemplo. Então, todo o uso da tecnologia, todo o uso que predispõe softwares que possam ajudar ou melhorar a relação do trabalho, são perspectivas que vão, nos próximos anos, eu diria que, inclusive nos próximos anos, por agora, 2020, 2021, trazer um cenário bastante desafiador para que as pessoas não fiquem fora do mercado. Eu vejo muita gente preocupada. Minha formação é jurídica e tem muito advogado aí preocupado com o negócio de petição feita por robô. Já imaginou, rapaz? Olha, a tecnologia ela tem um lado muito positivo que é facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, toda vez que eu penso na tecnologia como um caminho, um meio para facilitar, seja as relações humanas ou as relações profissionais, eu estou dizendo que ela vai propiciar um novo olhar para o trabalho. Por exemplo, a gente já tem hoje centros de estudo internacionais voltados para a área médica que utilizam de robôs, que utilizam da própria tecnologia 4.0 para facilitar o processo e a interação entre o médico e o paciente num processo cirúrgico, por exemplo. Nas questões do direito ainda tem outras discussões que precisam avançar. Mas a gente tem notado, por exemplo, startups, que são pequenas empresas de tecnologia, que estão buscando dentro do direito mecanismos para saber como essa relação pode acontecer de forma mais saudável. E nós estamos vendo aí também, você falou, na medicina, né? O Bolsonaro já fez várias operações que levam 8 horas, operações complexas, né? Será que um dia a gente ainda vai ver acabar essa imagem do médico operando e alguém secando o suor dele ali e tal, parará? O camarada só numa mesinha, feito um videogame, ele vai lá e mete o bisturi aqui, corta ali, dá o ponto e tal. Será que rola um dia isso aí? Eu acho que vai rolar, acho que já está rolando, mas obviamente que dentro da própria evolução do uso da tecnologia. Por exemplo, hoje a gente já tem estudos feitos em centros internacionais de ensino que pela saliva eu consigo medir, por exemplo, o estresse de uma pessoa. Então, a tecnologia ela vai propiciar com que essas novas relações aconteçam e interajam de forma mais próxima, por exemplo, num caso clínico, né, entre o paciente e a equipe médica ou o hospital, para facilitar todo o processo. E o que acontece com aquele profissional que fala, não, eu não quero saber desse negócio, não, meu negócio é a máquina de escrever Hamilton ainda, para no tempo e sofre um castigo? Eu não vejo problema em você ser saudosista, mas o problema é quando esse saudosismo ele atrapalha, por exemplo, um novo olhar para um novo momento que nós vivemos na sociedade. Então, se eu tenho o uso da tecnologia para facilitar as relações, por que é que eu não vou me atualizar? E muitos profissionais acabam tendo o que a gente brinca da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E perde a oportunidade de interagir. Eu nasci assim, eu cresci assim. Tem a música, né? Não Gabriela, bem lembrado o complexo. Por isso é tão importante a gente ter essa possibilidade de interagir com essas novas redes, com essas novas conexões e permitir com que essa interação nos ajude e facilite o nosso dia a dia. Às vezes a gente fica lá aborrecido com o filho que não larga lá aquele negócio.
Mas, de repente, essa garotada vai ter mais facilidade na vida do que a turma da minha geração, que é meio refratária à tecnologia. Olha, a gente tem, por exemplo, alguns estudos neurocerebrais que apontam que videogame ou que outros jogos estimulam áreas importantes do cérebro. Mas também é importante lembrar que eu não posso ficar o tempo todo ali conectado, sim, porque daí eu perco uma parte importante que é o relacionamento humano. Então, por exemplo, eu vi recentemente uma reportagem de que no Japão você tem um problema sério de homens que não querem mais casar. E não querem casar porque estão se relacionando com aparelhos de celulares onde tem mulheres teoricamente fictícias, que são ali aplicativos, e eles se relacionam o tempo todo com ela, mas não conseguem se relacionar com uma pessoa, um ser humano, uma pessoa de verdade. Então, olha que coisa engraçada, eu começo a ter um problema por conta de uma tecnologia que amanhã pode cascatear para todo o efeito do desenvolvimento daquela sociedade. O sujeito desenvolve um vício, praticamente, com toda certeza. Diante da telinha. É extremamente complicado, realmente. Bom, quais seriam as profissões que iriam prosperar, iriam bombar nesse 2019? Olha, todas as profissões que envolvem o uso de tecnologia, essas profissões têm uma grande probabilidade de ter uma aceitabilidade maior por parte do mercado. Por exemplo, técnico para drone. Hoje você tem eventos corporativos ou sociais como casamento, formatura, aquele modelo menos tradicional, onde você tem alguém ali tirando foto, filmando, e você já usa, por exemplo, o drone para fazer captação de imagem aérea, para você ter uma outra perspectiva daquele evento que está acontecendo. Mas o drone ele não é operado sozinho, ele precisa de alguém. E esse técnico, a gente diz que ainda são profissionais que você dificilmente encontra no mercado, porque é algo extremamente específico. Então a gente tem, por exemplo, aí um técnico para pilotar drone, seria uma tendência de profissões que vão bombar, por exemplo, em 2019 ou nos próximos anos. E a gente ainda tem outras profissões, como, por exemplo, inteligência artificial. Hoje, para basicamente quase tudo, as profissões, como o uso da tecnologia evoluiu muito, eu preciso ter sistemas de inteligência artificial que permitam essa interatividade maior. Mas eu ainda tenho a necessidade de ter alguém ali controlando, monitorando, gerenciando esse processo. Então, ter um profissional que faça isso, que conheça essas tecnologias, provavelmente ele é um profissional que vai ter uma taxa de empregabilidade maior nesse sentido. Uhum. Bom, e aí a pessoa, será que encontra cursos para essas especializações com facilidade? Esse é um outro problema, porque apesar da gente ter profissões que estão crescendo com o uso de tecnologia, nem todas as instituições de ensino ainda estão, digamos, 100% equipadas para atender essa demanda. Mas a gente já percebe que algumas universidades começam a movimentar, seja no centro de pesquisa ou no centro de atuação, profissionais, docentes que estejam capacitados para capacitar as pessoas que queiram atuar nessas áreas. Olha, está sendo muito importante o que nós estamos tratando aqui, né, porque vem aí uma mudança grande, né? A tecnologia está crescendo, está aumentando e está abrindo novos horizontes. Mas eu acho que não é também para o pessoal se apavorar, não, porque ao mesmo tempo que fecha algumas profissões, abre outros espaços, como você acabou de falar, dessa questão do drone, né? Verdade. E eu até tenho uma história muito interessante que ela ajuda a gente a compreender essa evolução. Na década de 30, nos Estados Unidos, em Nova York, surge uma lei que retiraria o agente de trânsito para substituí-lo pelo semáforo. E nós tivemos aí agora recentemente a retirada do cobrador de ônibus, né, que passou todo o serviço a ser desenvolvido pelo motorista. Vamos falar sobre isso já na volta da entrevista com Lincoln Firosman. Ele é coordenador do curso de inteligência empresarial da FAAP e está hoje aqui abrindo nossos olhos com relação a todas essas mudanças importantes e dando aí a oportunidade de você pensar no que fazer. É já, não saia daí.